Olá, Sam. Boa noite. O meu nome é Fátima. Eu sou de Maceió. Minha mãe me contou um relato que meu primo Mateu confirmou, porque aconteceu com ele a mesma coisa. A minha mãe nasceu em 1955, na rua Alzira Aguiar, no bairro da Pajuçara, bem na beira da praia. Esse bairro é conhecido pelos relatos sobrenaturais. Dos seus moradores. E também porque não era incomum encontrar um livro de São Cipriano, ou Faça você mesmo seu feitiço em casa, nas casas desse bairro. Entre os anos 60 para 70, quando minha mãe, ainda mais nova de 5 filhos, ainda adolescente, ela conheceu uma vizinha que vou chamar de Marinette. Segundo a descrição da minha mãe, ela era uma mulher muito esquisita. Vivia trancada em casa com os pais e geralmente era vista de noite na rua. Quando era vista de dia, ela estava sempre com feridas pelo corpo e usava muitos curativos, ora no rosto, ora nos braços. Também andava na Alzira Aguiar com um cesto cheio de gatinhos. Ela adorava aqueles gatinhos e estava sempre indo buscar os gatos para criar. A minha mãe sempre achou tudo aquilo muito estranho, até porque minha avó proibia todo mundo de sair de casa nas noites de lua cheia, porque todos sabiam que existia um lobisomem no bairro. O meu avô costumava viajar e passar até 2 meses fora do estado. A minha avó costumava rezar o terço das 13 almas no quintal de casa pelo meu avô. Ela sempre andava do final do quintal até a porta da cozinha e fazia isso durante 13 sextas-feiras, ou se não 13 dias. Não me lembro bem. Em um desses dias, ela sentiu que havia algo no fim do quintal e sentiu muito medo. Ela não sabia dizer o que era, mas que sentiu muito medo, e do meio do quintal, correu para dentro de casa e fechou a porta da cozinha. E só deu tempo de fechar, porque ela sentiu algo arranhar a porta de cima a baixo, e então ir embora. Apenas no dia seguinte, foi que todos viram as marcas de unhas. Tempos depois, nos anos 70 para 80, uma de minhas tias, enfermeira do Hospital do Açúcar, havia se casado e estava morando no início da rua Alzira Aguiar, a 7 ou 10 minutos da casa da minha avó. Nesse tempo, os pais de Marinette já tinham morrido e ela teve um filho. Ninguém sabe quem era o pai, se é que aquele menino era dela mesmo, pois ninguém nunca a viu grávida. Bom, já eram 11 horas da noite e minha tia, que aqui chamarei de Nice, estava sem cigarros. Ela então saiu de casa e foi até a venda do seu Severino comprar o cigarro. Era de fato lua cheia. A rua estava bem vazia e ela tinha visto muitos cães em um terreno baldio, mas que não deu o menor valor para aquilo, pois sua preocupação eram cigarros. Ao comprá-los, voltou pelo mesmo caminho e notou uma grande confusão de cães naquele terreno baldio, até que de repente ela escutou um uivo. Não era de lobo, mas grunhidos de algum animal que estava se sentindo acuado pelos cães. Ela relatou que passou olhando para aquela confusão, mas a ficha não tinha caído daquilo do que estava acontecendo. De tarde, ela estava sentada na porta de casa, quando Marinette veio ter com ela. Nice, quero falar com você. Oi, Net, pode falar. Elas começaram a conversa. Então Marinette continuou. Aquilo que você fez ontem, não faça de novo, me ouviu? A minha tia ficou sem entender, e a Marinette repetiu.
Eu não vou perdoar uma próxima vez. E foi embora dali. Demorou uns poucos minutos para minha tia entender o que tinha acontecido. Ela viu em primeira mão Marinette virando um lobisomem, mas não se deu conta do perigo que estava correndo. Ela contou para minha mãe e para minha avó, naquele mesmo dia, e minha avó deu uma bronca nela. Eu já não falei que vocês não deveriam nunca sair em noite de lua cheia. Ela agora marcou a sua cara. Apesar de tudo, Marinette nunca fez nada com a minha tia. A minha tia Alice, irmã do meio, havia se divorciado e mudado para a rua da frente da casa da minha tia Anice, junto com meu primo, no início da rua Alzira Aguiar. Ele mesmo me relatou que no processo da mudança, minha tia estava jogando coisas velhas da casa, pois era a casa da nossa família, e deixaram muitas coisas dentro dela, e já era bem tarde da noite. Ele estava pondo lixo na porta, inclusive um livro muito peculiar, chamado O Livro de São Cipriano. Tia Alice pediu para que ele se livrasse daquele livro. Ele abriu o portão, que na época era um pequeno portão de um muro baixo, típico da época, e se agachou para pôr o livro na sacola preta. Então, muitos cães vieram na esquina, e com eles, um grande cão negro, muito maior que todos aqueles cães. Ele ainda segurava o livro quando o cão parou e o encarou. De fato, a encruzilhada da esquina de sua casa não era longe. Eles se encararam por uns eternos segundos. Então, ele colocou o livro na sacola de lixo e andou de costas até o portão, sem tirar os olhos daquele cão. Fechou o portão e, ainda de costas, entrou em casa e então fechou a porta, apagou a luz e não conseguiu se mover. A minha tia, vendo aquilo, perguntou: "O que foi? O que aconteceu?" E meu primo respondeu: "Mainha, tem um lobisomem na porta." Ele mal havia calado a boca e eles ouviram um barulho no portão, mas não de algo que tentava entrar, mas de algo encostado no portão, como se tivesse os farejando. Ele viu uma sombra no portão, pois a porta de madeira tinha uma fresta quebrada, e depois se afastou, e com eles, todos aqueles cães barulhentos. Já na década de 90, o filho de Marinette já era homem feito. Todo mundo da rua já sabia, tinha certeza e a plena convicção de que ela era um lobisomem. O lobisomem da rua Alzira Aguiar, do bairro da Pajuçara. Todos também sabiam que ela tinha uma certa afeição pelo livro de São Cipriano. E não só isso, mas que, por muito tempo, ela mantinha uma sacola preta em cima do telhado. Dava para ver de qualquer ponto que você estivesse do bairro, aquela sacola preta no telhado. Ninguém sabia o que era. Nesse tempo, Marinette estava doente, muito doente, e estava internada no HGE. O seu filho não costumava conversar com os vizinhos, apesar de ser considerado uma pessoa normal. A minha mãe relatava que não era incomum, na lua cheia, o som da casa deles estar nas alturas. Eu perguntei para minha mãe se ela achava que o filho de Marinette poderia estar cobertando que a mãe virava lobisomem e aprendia no quarto ou a amarrava em algum lugar, e por isso o som alto para poder disfarçar. E ela disse que não sabia dizer. Pois bem, no tempo em que Marinette estava internada, seu filho decidiu arrumar o telhado. Havia uma venda em frente à casa deles, onde meu avô costumava beber e comprar fiado. Todo mundo estava sentado na venda
e vendo o filho da Marinette arrumando o telhado. Nisso, ele pegou a sacola preta e a jogou no chão junto das telhas. Alguns pedreiros falaram algo, e houve uma reunião entre eles para poder ver a sacola. E aquilo eram ossos humanos. Claro que os velhos da venda estavam prestando atenção e atravessaram a rua para ver o que era. E realmente eram ossos humanos. Naquela mesma tarde, após eles arrumarem o telhado e jogarem os ossos fora, Marinette veio a óbito. Bom, a pergunta que fica é se Marinette era um lobisomem porque era a sétima filha, porque fora mordida por um lobisomem, ou porque estava presa por algum feitiço que estava associado àqueles ossos no telhado. O caso é que, depois da sua morte, nunca mais se viu ou ouviu falar de lobisomem algum como aquele, da rua Alzira Aguiar. Boa noite. Boa noite, Sam. É um imenso prazer estar te enviando o meu relato. Sempre quis que minha história fosse contada aqui. O meu nome é Clayton. Eu tenho 45 anos e moro na cidade de Realeza, um município que fica no Paraná. Eu sou um homem simples, trabalhador e, acima de tudo, um cristão fervoroso. Acredito em Deus, na Bíblia e nas forças do mal que assombram este mundo. Mas tenho que te confessar, Sam, nunca imaginei que um dia me depararia com algo tão real, tão palpável, que desafiasse tudo o que eu pensava saber sobre o sobrenatural. Essa é a história da noite em que eu vi um lobisomem. Esse fato aconteceu no ano de 2010. Tudo começou quando eu e minha família decidimos visitar a tia-avó da minha esposa, que mora no interior do Paraná. A viagem de ida foi muito tranquila, como de sempre. As crianças no banco de trás, minha esposa ao meu lado e eu dirigindo, curtindo a estrada e a paisagem rural. Estava indo tudo bem, Sam. Chegamos à casa dela no fim de tarde e fomos recebidos com aquele calor típico do interior. Café fresquinho, pão caseiro e muita conversa boa. Mas logo no primeiro dia, começamos a ouvir aqueles boatos. Boatos bem estranhos. A tia-avó da minha esposa e alguns vizinhos comentavam sobre uma tal criatura que estava aparecendo nas noites. Muitos diziam que era um lobisomem, uma criatura que vagava pelas ruas e campos, devorando animais e deixando todos em pânico. Mas eu, como um bom homem de fé, não dei muita importância. Coisa do povo, pensei. Deve ser invenção, medo do desconhecido. Afinal, eu acreditava em demônios e nas forças espirituais. Mas um lobisomem, bom, isso parecia coisa de filme, ou talvez uma lenda antiga. Mas eu estava errado, Sam. Algo que descobriria logo em breve. Acho que já fazia alguns dias que estávamos por lá. A noite do encontro começou como qualquer outra. A tia-avó da minha esposa pediu para que eu levasse o filho dela até a casa de um amigo, que morava a alguns quilômetros dali, próximo de Realeza. Eu não me importei, Sam, pois era uma viagem curta. Eu já conhecia bem o caminho. Peguei as chaves do carro, entramos e partimos. A estrada estava bem escura, como de costume ser no interior.
com apenas os faróis do carro iluminando o caminho. Eu fui conversando com o filho dela, que me relatou para ter muito cuidado na volta, pois muitas pessoas disseram que aquela estrada era onde aquela coisa gostava de ficar. Mas disse a ele que quem anda com Deus nunca deve ter medo do mal. E fomos proseando sobre o bicho a viagem inteira. Cerca de 20 minutos depois chegamos à casa do amigo. O deixei e logo segui de volta. Porém, no meio do caminho, algo aconteceu. Eu fui indo na mesma velocidade que vim. Acho que estava a 40 ou 50 quilômetros por hora. Foi quando passei por uma curva que eu vi. Algo estava parado no meio da estrada, a uns 50 metros à frente. No começo, pensei que fosse um animal qualquer, um cachorro, ou talvez fosse até um jumento. Mas à medida que me aproximava, fui reduzindo a velocidade, para não bater naquela coisa. Foi então que percebi que aquilo não era algo normal. Era uma criatura enorme, com o corpo coberto de pelos grossos e escuros. Tinha algo de humano naquilo, mas também algo animal, como se fosse uma mistura de lobo, homem e jumento. O focinho era alongado, os olhos brilhavam como brasas. E aquele cheiro era um fedor insuportável, uma podridão, cheiro de enxofre que invadiu o carro, mesmo estando com as janelas fechadas. Sam, eu tenho que te confessar. Nessa hora meu coração disparou. Aquilo não era natural. Não era um animal comum. Era algo que eu não conseguia explicar. E então, aquele bicho me viu. Ele se virou lentamente, como se estivesse me estudando. E de repente, aquilo partiu para cima do meu carro. Eu não pensei duas vezes, Sam. Pisei fundo no acelerador. O carro deu um tranco no começo e eu senti o impacto das rodas no cascalho da estrada. Olhei pelo retrovisor e vi aquela coisa correndo atrás de mim, com uma velocidade assustadora. Era como se o bicho estivesse pulando, com passos largos e desengonçados, mas incrivelmente rápidos. Por uns 5 minutos, aquela criatura correu atrás do meu carro. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Olhava para o retrovisor a cada instante, esperando ver aquela coisa desaparecer. Mas aquilo continuava lá, persistente, como se não fosse desistir tão cedo. Até que finalmente, aquilo começou a diminuir o ritmo. Aos poucos, foi ficando para trás, até sumir completamente na escuridão da mata. Eu não queria acreditar no que tinha acabado de ver, mas não tinha como negar. Aquela coisa era real, muito real por sinal. Quando cheguei em casa, contei tudo para a minha família. A minha esposa ficou pálida e as crianças assustadas. A tia-avó da minha esposa apenas balançou a cabeça, como se já soubesse do que eu estava falando. É o lobisomem, disse ela, com a voz calma, mas carregada de medo. Aquilo anda aparecendo por aqui, já faz algumas semanas, completou. Aquela noite, ninguém dormiu direito. Os cães da região latiam sem parar, como se algo estivesse correndo pelas casas. Ouvimos barulhos lá fora, passos pesados e grunhidos assustadores. Ficamos todos reunidos na sala, com as luzes acesas, rezando e esperando o amanhecer. Por sorte, nada aconteceu. O lobisomem não entrou na casa, mas estava com a sensação de que aquilo estava ali, do lado de fora, nos observando, esperando o momento certo para poder atacar, o que, por Deus, não aconteceu. Pela manhã, ainda assustados, decidimos voltar para a cidade.
A tia-avó da minha esposa insistiu para que ficássemos mais um dia, mas eu não conseguia mais me sentir seguro naquele lugar. As crianças estavam assustadas, a minha esposa muito nervosa, e bom, eu ainda sentia o cheiro daquela criatura. Ainda podia ver os seus olhos brilhando na escuridão, me encarando com muita fúria. Foi uma viagem de volta silenciosa, muito diferente da ida. Ficamos traumatizados depois daquela noite, depois de todos aqueles eventos. Desde aquele tempo, Sam, a minha visão de mundo mudou. Eu sempre acreditei em demônios e também nas forças do mal, mas nunca imaginei que algo tão físico, tão real, pudesse existir. Aquele bicho, aquela criatura, não era apenas uma lenda. Era algo tangível, algo que eu vi com meus próprios olhos. E até hoje, quando escuto um uivo ao longe, eu vejo sombras se movendo na escuridão da noite. Enquanto estou no volante, lembro daquela noite e da criatura que quase me alcançou na estrada. Lobisomens realmente existem. Eu vi e nunca vou esquecer. Boa noite.